A Câmara dos Deputados tenta votar ainda hoje um projeto de lei que aplica esse corte linear de 10% em incentivos fiscais. O projeto é prioritário para o governo, para ele conseguir fechar as contas no ano que vem. Direto de Brasília, ao vivo, nossa repórter Luciana Amaral com as últimas informações. Boa noite, Luciana. Tudo bem, William? Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, a sessão da Câmara dos Deputados chegou a ser suspensa porque tinha chegado a hora de analisar esse projeto, mas ainda não tem relatório pronto. Suspenderam a sessão, até voltaram agora há pouco, mas a situação continua a mesma, ainda sem um relatório definido pelo responsável, então, que é o Aguinaldo Ribeiro, ele que se encontrou com o Fernando Haddad ao longo do dia e agora há pouco também estava ainda reunido com o presidente da Câmara, Hugo Mota, na tentativa de chegar a uma negociação ali, a uma solução para realmente votar de vez esse projeto ainda hoje, como é da vontade do governo federal. Só lembrando então que a proposta original prevê a diminuição dos benefícios fiscais em no mínimo 10% de forma escalonada ao longo dos próximos anos. Esse projeto é tido como essencial para as contas públicas do ano que vem pelo governo, além de reduzir o que eles consideram distorções. A previsão, então, é que aprovando esse projeto, o governo consiga pelo menos mais 20 bilhões de reais em caixa. Passando aqui na Câmara, ainda tem que ser analisado pelo Senado, o que deve ficar só para o ano que vem. Como eu disse mais cedo, Haddad passou aqui pela Câmara, se reuniu com o Mota, o Aguinaldo Ribeiro e o José Guimarães, ele que é o líder do governo aqui na casa, porque a ideia do governo é incluir nesse texto, que vamos ver se vai realmente ser votado ainda hoje, é o aumento da tributação a bets, fintechs e aos juros sobre o capital próprio. As novas alíquotas ainda não foram confirmadas, tudo poderia então ser feito de forma escalonada. Esse aumento das bets, fintechs, em cima também do JCP, é uma vontade antiga do governo e constava naquela medida provisória com uma série de aumento de taxações e também de alternativas à então derrubada do IOF, aquela medida provisória que acabou então perdendo a validade sem ser votada aqui no Congresso Nacional. A perspectiva inicial, segundo relatos de deputados que se reuniram então com o Haddad e também que estão a par desse assunto, é que o governo arrecade 7 bilhões de reais a mais com esses aumentos, se realmente forem inseridos no texto. Por outro lado, poderia perder 5 bilhões com a manutenção dos benefícios para empresas de lucro presumido. Poderia haver um aumento do teto do lucro presumido das empresas então beneficiadas com esses benefícios fiscais. Mas é isso, ainda não temos relatório, está tudo em aberto, só para a gente ter então uma ideia da dificuldade, né, de se aprovar benefícios fiscais aqui na Câmara. Volto contigo. A ideia de ter benefícios fiscais ou de cortá-los, né, Luciana? A gente está realmente numa situação terrível. Obrigado pela tua reportagem, pelo teu trabalho. Fique atenta. Daniel Rittner, você veio a público hoje com a matéria da sua escrita, mostrando como 9 frentes parlamentares se juntaram para combater esse corte linear. O que elas conseguiram? William, elas têm bastante poder. Juntas, representam inúmeros interesses, estão dizendo o seguinte, que não, a gente não é contra corte de incentivos fiscais. O problema é tratar todos os setores de forma igual. Isso cria insegurança jurídica, ineficiência na economia. Olha, recentemente estava conversando com o alto executivo de uma petroleira que atua no Brasil, uma das grandes. E aí perguntei sobre o Repetro, por exemplo, que é um incentivo fiscal para as petroleiras. Não paga imposto de importação, tem redução de PIS/COFINS, de CSLL, etc. E a resposta dele é de que não tem problema discutir incentivo fiscal, corte de incentivo fiscal, mas só para frente, todos os contratos firmados para trás e já operacionais, haveria um impacto de você reduzir ainda que um desmame só de 10% nos incentivos concedidos, que toda a projeção de custos da indústria petrolífera está baseada no cálculo dos incentivos fiscais, portanto que seria uma enorme injustiça. Cada setor está reproduzindo esse discurso no Congresso.
ainda mais num Congresso que está bastante insatisfeito com o governo, que está vendo o governo atuar em dobradinha com o Supremo, que está vendo operações da Polícia Federal, o ânimo não é favorável. E só para complementar, o governo está doido para enfiar nesse relatório que a Luciana nos contava aqui, mais a parte da tributação, aumento de bets, aumento de CSL para fintechs, aumento de imposto de renda para JCP. Então é um combo ali que cai muito mal no Congresso. Deixa eu pegar primeiro o lado político, Thaís, a gente vai voltar de novo à questão dos benefícios fiscais. Como é que está esse imbróglio político? William, sempre que essas frentes parlamentares elas se manifestam, elas são muito poderosas. Eu acho que junto ali com as bancadas do agronegócio, da FPA, essa união, na verdade, é uma união de frentes que já vem jogando juntos ao longo dessa legislatura, justamente quando o governo aparece com algum projeto de ampliar a tributação. A principal reclamação é justamente que o corte linear é um corte burro, né? Desculpa a expressão, mas é um corte burro porque ele coloca no mesmo balaio a política pública que está dando certo e a política pública que não está dando certo. Então tem setores, ele falou das petroleiras, porque tem ali o Repetro também, que é um setor muito beneficiado que acaba sendo preocupado. Ainda que, né, o cenário até agora, 10/8, última semana de legislatura, está difícil. Está difícil, senão já teria sido aprovado. O projeto foi apresentado pelo líder do governo em agosto, pelo Zé Guimarães. Então já tem aí 4 meses de tramitação. Não conseguiu evoluir. Impacto político das outras crises. Um Congresso em confronto com o Palácio e principalmente com o Supremo. Tem uma dificuldade muito grande. E eles fizeram, nas audiências públicas sobre esse projeto, levaram os especialistas lá, especialistas mesmo, carimbados, a Hélida aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo, que diz que o projeto não leva a lugar nenhum. E da forma como está... Só para justificar o que eu disse na primeira linha dessa edição, foi de uma audiência pública que eu tirei aquela linha. Lá, né, do otário, Para né? cada esperto tem um otário. Sim. Numa dessas audiências públicas, o que a Câmara detectou foi o seguinte: no fundo, está todo mundo pagando a conta para alguém, ou seja, tem um bando de otários pagando a conta para espertos. Isso é o que saiu da própria Câmara, mas a Câmara não mudou nada. E uma expectativa, só para finalizar, se aprovado, de judicializar. E esse assunto ser levado mais um para o Supremo Tribunal Federal. Está prometido, Thaís. Tem 2 aspectos aí. A gente tem um aspecto contas públicas, como é que fica, se esses 20 bi não entram. E a gente tem um aspecto tradicional, que é o da meia entrada, a famosa frase do Marcos Lisboa. Qual você quer abordar primeiro? Acho que a gente pode ir pelo orçamento, né, que é o mais urgente, porque a preocupação da aprovação desse projeto é porque a proposta de lei orçamentária está dependendo dessa aprovação, porque lá já está, ontem Felipe Salto esteve aqui e disse isso, lá já está prevista a receita desses tributos. E o governo, como a gente sabe, tem exagerado nos instrumentos de criar certa ficção no orçamento, né? Essa é uma coisa que tem chamado a atenção. Esses mecanismos sempre foram usados pelos governos. Subestimar a despesa e superestimar a receita. O que chama a atenção é a intensidade do uso desses instrumentos, e é o caso agora. Foi o caso desde o primeiro orçamento, com aquela previsão de 50 bilhões de CARF, que virou 100 milhões de reais. Então, de 50 bi virou 100 milhões de dinheiro. Agora, a diferença é que, para o ano que vem, o governo ainda tem alguns subterfúgios. Ele vai fazer a conta do que sobrar do PL que vai aprovar e vai precisar fazer alguma compensação. Mas ainda tem, os economistas me alertam que ainda tem um caça-níquel à disposição do governo para o ano que vem. Por exemplo, o dinheiro do petróleo, que não precisa mais entrar esse ano, porque o governo vai conseguir cumprir a meta. Pode ficar para o ano que vem. E vários outros pequenos subterfúgios que o governo pode compor. Mas, de novo, fica uma coisa capenga. Daniel, o ministro Haddad, acho que ele fez um trocadilho involuntário. Ele disse que forneceu subsídios ao Congresso. Eu sei, é um trocadilho, é um pouquinho de ironia, talvez um pouquinho de ironia ali, de bom humor, para aprovar essa matéria, a do corte linear dos 10%. Pelo jeito, não foram subsídios suficientes. É que aí, William, que nos desculpe o ministro Haddad, o problema é a contradição. O governo, em 2023, no seu início, vendeu a ideia do spending review, reavaliar
periodicamente com números e com evidências políticas públicas que recebem incentivos fiscais e dão certo ou dão errado. Porque incentivo fiscal pode ser muito bom para uma indústria nascente, por exemplo, né? A indústria eólica no Brasil se desenvolveu nos anos 2000 graças a subsídios. Não precisa hoje, em 2025, consumir 10 bilhões de reais de subsídios por ano. Em 2023, quando o governo disse que ia implementar o Spending Review, criou, segundo o TCU, 32 novos incentivos tributários. Essa é uma contradição. Nesta mesma semana, a gente já trouxe isso aqui ontem, nesta mesma semana em que o governo tenta aprovar esse projeto e sinaliza, olha, corte linear de 10%, e nem vou discutir aqui os setores ganhadores e perdedores, todo mundo paga uma fatia dessa conta, tem um projeto de lei já aprovado pelo Congresso Nacional, na mesa do presidente da República, pronto para ser sancionado e vai ser sancionado na sexta-feira, com renúncias tributárias de 15 bilhões de reais entre 2027 e 2031. Estou falando do Presic, que é voltado para a indústria química. Então, é difícil você defender uma coisa quando convém para o seu orçamento e você não tem um histórico de agir como corresponde ao discurso. O que o Daniel está dizendo para a gente, no fundo, Caio, o ano acabou, esse negócio não sai. Sim, está com todos os sinais de não sair, porque você tem uma rejeição grande da parte técnica, você tem uma rejeição grande da parte política, você tem uma rejeição grande interna e um ambiente de fim de ano de muito conflito institucional, né, no qual o Congresso, assim, ele está pondo a risca no chão sobre diversos assuntos, principalmente em relação ao Supremo, mas em relação ao governo também. E deve ser a tendência também, pelo menos até agora, desse caso. Então a gente volta para o que a Thaís estava falando, né? Os subterfúgios são suficientes para cobrir 20 bi? Não, para cobrir 20 bi, porque qualquer coisa... O que é o que você esperava com esses 10% de Sim, mas se corte cair para linear? 10 bilhões, se houver uma redução ali, cair para 10 bilhões, o governo consegue arrumar 10 bilhões. Vai fazer um somebody love aqui ou ali e vai conseguir arrumar 10 bilhões. E vai conseguir, e vai continuar pedindo crédito extraordinário para recompor despesas que ele não calculou direito e vai continuar criando mecanismos toda vez que aparecer uma conta extra de tirar do arcabouço fiscal, porque é assim que o arcabouço tem sobrevivido, né? Com as exceções aquelas que o governo determina que são exceções. Então, e mesmo olhando do ponto de vista tributário, William, nós estamos num processo de uma correção importante, a reforma tributária, ela vai provocar mudanças no Brasil, não foi a melhor, não foi a ideal, não foi a ótima, mas ela pode gerar uma mudança importante de gestão de obrigações tributárias, não de carga tributária, isso é outro assunto. Então, houve sim uma melhora e está para chegar uma melhora importante dessa complexidade do sistema tributário, mas o que não escapa da complexidade, só fica pior, é exatamente a distribuição de quem vai pagar a meia entrada. Ninguém quer abrir mão. Daniel está me pedindo a palavra. Você vê como os assuntos se conectam. A gente trazia aqui na semana passada a informação de que o Congresso aprovou um calendário de pagamento para as emendas impositivas. O instrumento clássico do governo num momento como esse é dizer, olha, você não vai me aprovar esse projeto aqui, eu vou ter que cortar no ano que vem parte dos 20 bilhões ou todos os 20 bilhões em emendas parlamentares. E o Congresso vai impondo cada vez mais limitações para o governo adotar esse tipo de discurso ou de chantagem, como queiram chamar. Porque, no final das contas, o governo não pode contingenciar uma série de emendas que já são obrigatórias, de pagamento obrigatório. Agora tem calendário para pagar, então o governo vai ficando sem instrumentos para jogar essa disputa com o Congresso.